E aí, tudo certo? Se você está se preparando para um concurso e a geografia de Manaus está lá no edital, pode relaxar que a gente vai destrinchar tudo o que realmente importa. Vamos juntos mergulhar na capital do Amazonas de um jeito que você vai ver, vai ficar fácil de lembrar na hora da prova. Então, bora dominar a geografia de Manaus de vez? A nossa ideia aqui é ir fundo naqueles pontos que as bancas, olha, adoram cobrar. Chega de informação solta, vamos entender a lógica por trás de tudo. Preparado? Então, vamos lá. Para a coisa toda fazer sentido na cabeça, a gente organizou esse estudo como se fosse um funil geográfico, sabe? A gente começa bem de longe, do macro, com a localização de Manaus no Brasil, e vai afunilando, afunilando, até chegar nos detalhes de dentro da cidade. É um jeito bem lógico e eficiente de fixar o conteúdo. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico que não é tão básico assim, né? Onde é que fica Manaus? Parece uma pergunta simples, mas entender essa localização é o primeiríssimo passo para sacar a importância estratégica que essa cidade tem na Amazônia. Bom, todo mundo sabe que Manaus é a capital do Amazonas, lá na região norte. Mas o pulo do gato para a prova é entender o seguinte: ela é considerada o coração da Amazônia Ocidental. E essa posição, nossa, define praticamente tudo sobre ela. Agora vamos para aqueles detalhes mais técnicos que adoram aparecer em prova. Primeiro, a latitude é de mais ou menos 3 graus ao sul da linha do Equador, o que, claro, influencia diretamente o clima de lá. E aqui, ó, atenção máxima. A cidade fica na margem esquerda do Rio Negro, bem pertinho daquele espetáculo da natureza que é o encontro das águas com o Rio Solimões. Olha, se tem uma coisa para você anotar com caneta marca-texto piscando, é isso aqui. Essa informação do fuso horário é um clássico, é batata que cai em concurso. Manaus está no fuso de -4 horas em relação a Greenwich, que na prática quer dizer o quê? 1 hora a menos que o horário oficial de Brasília. É uma pegadinha muito comum, então fica de olho. Beleza, a gente já sabe onde Manaus fica no mapa. Mas e aí, o que ela representa de verdade? Porque pode ter certeza, Manaus é muito, mas muito mais do que só a capital do estado do Amazonas. Ela tem um papel fundamental para toda a região. O nome técnico, o termo oficial que o IBGE usa, é metrópole regional. O que isso quer dizer? Que a cidade é o centro nervoso da Amazônia Ocidental. É para lá que tudo converge: comércio, faculdade, indústria, dinheiro. E não é só isso, né? É um polo de pesquisa importantíssimo, com instituições como o INPA, que é referência no mundo inteiro quando o assunto é estudo da floresta. Certo. Já entendemos a localização e a importância de Manaus. Chegou a hora de dar aquele zoom no mapa. Vamos ver qual é o tamanho real do município e, claro, quem são os seus vizinhos. Gente, esse número é impressionante. 11.401 quilômetros quadrados. Isso faz de Manaus a segunda maior capital do Brasil em área territorial. Para a gente ter uma noção, o município é gigantesco. É exatamente o tipo de dado que as bancas gostam de usar para fazer comparações em questões. E aqui está outro ponto que despenca em prova. Manaus faz fronteira com exatamente 6 municípios. Grave esse número. 6 vizinhos. São eles: Presidente Figueiredo, Nova Airão, Iranduba, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Saber a quantidade e ter uma noção das direções gerais já é um grande diferencial. Muito bem, chegamos no nosso nível máximo de zoom. Vamos olhar para dentro da cidade. Afinal, como Manaus se organiza? E mais importante, para que lado ele está crescendo? Vamos descobrir agora. Isso aqui é basicamente um raio-x da dinâmica urbana de Manaus. Pensa assim, as zonas sul e oeste são o berço da cidade, a parte mais antiga, onde fica o núcleo histórico. Já as zonas norte e leste, essas são o retrato da expansão mais recente, um crescimento acelerado puxado pela economia e pelo aumento da população. É a história e o futuro de Manaus no mesmo mapa. E se liga nesses dados, porque isso aqui é ouro puro para concurso. A Zona Norte teve um crescimento populacional de mais de 100% em só uma década. É lá que fica o bairro mais populoso da cidade, a Cidade Nova. Já a Zona Leste é a que mais cresceu nos últimos anos. São informações precisas, com base em dados, e é esse tipo de coisa que a banca examinadora adora. Ufa, passamos por todo o nosso funil geográfico. Agora é aquela hora boa de consolidar tudo com o resumo dos pontos mais quentes, aquilo que você não pode esquecer de jeito nenhum para sua prova. Então, vamos lá ao resumo da ópera. Se for para lembrar de 5 coisas sobre a geografia de Manaus, que sejam estas aqui: a área gigantesca de mais de 11.000 quilômetros quadrados, a diferença de 1 hora a menos no fuso em relação a Brasília,
os 6 municípios vizinhos, o bairro Cidade Nova como o mais populoso, lá na Zona Norte, e a sua classificação oficial como metrópole regional. Isso aqui é o essencial do essencial. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Conhecer a geografia é fundamental, claro, mas ela também faz a gente pensar mais longe. Além das fronteiras físicas, quais são os desafios e as oportunidades para uma metrópole que não para de crescer bem no coração da maior floresta tropical do mundo? Fica aí uma ótima questão para aprofundar os estudos.